Hoje eu vim aqui relatar algo que pode estar acontecendo na sua vida ou vai acontecer, ainda mais quem está passando por um deserto e precisa de um sinal e pergunta para Deus se será que está acontecendo o que está esperando, se Deus está trabalhando nessa situação. Em alguns meses atrás, a minha filha ela veio até mim, né, relatar algo que estava acontecendo com ela, que era sobre mim, né, sobre a minha vida. E ela veio relatar que tinha alguém que estava levantando falso testemunho contra mim, algo que não é verdade, é uma inverdade, e que estava maltratando ela. E aí ela veio falar para mim. E quando ela veio relatar, ela estava relatando assim, só veio na minha cabeça a passagem de Ezequiel 37. Quem já leu esse versículo sabe sobre o que eu vou falar agora, que é o vale de ossos secos, que Deus pegou Ezequiel em espírito e levou até esse vale de ossos secos. E ali Deus levou ele em espírito ali sobre aquele vale e tinha muitos ossos secos de um exército que tinha, né, que já tinha muito tempo que estava ali. Como não tinha lugar para colocar aqueles corpos, eles colocaram nesse vale. E ali se encontravam os ossos muito secos. E ali Ezequiel, em espírito, Deus perguntou a ele: Ezequiel, pode-se reviver esses ossos? Ezequiel respondeu: Se tu diz, Senhor, pode. E ali Deus pediu para ele que ele profetizasse sobre aqueles ossos, e Ezequiel assim fez. Profetizou sobre aqueles ossos, e aqueles ossos começaram ossos a se juntar com ossos. E na Bíblia relata que começou um rebuliço muito grande, um barulho muito grande de ossos tentando achar o seu osso, que para poder se juntar com o seu próprio osso. E ali depois ele criou nervo, criou carne, e depois Deus soprou o espírito, e ali se levantou um grande exército. Aí você deve estar se perguntando, mas o que que isso tem a ver com a história que você me contou sobre que a sua filha estava sofrendo algumas coisas, sobre algumas pessoas que estavam falando mal de você, levantando falso testemunho contra você? E eu só conseguia pensar que Deus estava falando naquele momento sobre o barulho que estava acontecendo. Quando uma obra está sendo feita, o barulho é muito grande. O barulho é assim, quem já viveu embaixo de obra, quem já morou em apartamento e tem uma obra em cima, quem já conviveu lado a lado com obra, sabe o quanto é barulhento uma obra, quanto é barulhento quando está ali construindo. Então Deus veio falar ao meu coração. Eu estou trabalhando na sua vida, eu estou trabalhando nessa situação. Por isso que o barulho está acontecendo. Às vezes você está passando por uma situação aí e o barulho está começando a te incomodar e você fala, não, mas tem gente se levantando contra a minha vida, tem gente se levantando contra a minha casa, tem gente levantando falso testemunho contra a minha vida. E Deus está movendo. Quando há barulho, há mudança, há uma transformação. Muitos dizem que é o inimigo que se levanta, mas até para se levantar contra a sua vida, ele tem que pedir permissão a Deus. E se Deus permitiu, é porque é para algo acontecer. E se está acontecendo, é porque está havendo alguma mudança no mundo espiritual. E nisso você vai sentir aqui no mundo. E você vai sentir essa perseguição, esse barulho que as pessoas vão fazer em volta, às vezes se levantar contra você do nada, falar alguma coisa que não é verdade sobre você. Mas Deus está trabalhando e esse pode ser o sinal que você está se perguntando hoje ou pedindo a Deus. Senhor, por que essa perseguição? Porque nesse momento estou sendo perseguida. É porque Deus está trabalhando e para que um deserto se acabe, Deus precisa agir. Então ele está agindo na sua vida, por isso que isso está se levantando contra você. Então ali Ezequiel escutou os barulhos dos ossos se ajuntando e falou que foi um rebuliço.
Então, se o rebuliço está acontecendo, fique feliz, fique contente. Não vá lá tirar satisfação, não vá lá querer saber o motivo. Só confie em Deus, ore a Deus, pede discernimento, que Deus vai responder você no momento certo. Mas não fique preocupado com o barulho. Fique feliz, porque Deus está trabalhando na sua vida. Então, esse é meu relato de hoje. Que Deus abençoe, que você possa encarar esse deserto e entender esse deserto, que ele é um lugar de passagem, ele não é um lugar de morada. E que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.